Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, nós precisamos lembrar que toda semana é dia de leitura, toda semana, toda quinta-feira, você vai ter vídeos de leituras especiais aqui no canal. Nós vamos ter muitas leituras e a leitura especial que eu quero fazer hoje é deste zine aqui. É um livreto, né, Aos Vagabundos, textos reunidos de Lucy Parsons, pelas edições Tormenta, e você encontra para adquirir na livraria Nigra Corodistro, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir o seu exemplar. Tem vários textos, né, é, em que a Lucy Parsons escreve a respeito. Eu quero ler um texto que diz Mulheres Famosas da História, Louise Michel. Quantos são os incontáveis milhões que entraram nesta vida, passaram por suas cenas em mutação e finalmente se deitaram para descansar, dos quais se pode realmente dizer: aqui descansam aqueles que trabalharam para elevar os oprimidos e devotaram suas energias sem parar no interesse das pessoas comuns? Tememos que haja poucas. Uma vida dedicada ao interesse da classe trabalhadora, uma vida de autoabnegação, uma vida cheia de amor, bondade, gentileza, tragédia, atividade, tristeza e bondade, são algumas das características que compõem a vida variada de nossa camarada Louise Michel. Na mulher idosa, vestida com roupas pretas simples, cabelos grisalhos encaracolados sobre os ombros arredondados e os mais amáveis olhos azuis, olhando para o rosto fortemente marcado, ninguém além daqueles que a conheceram pessoalmente reconheceria Louise Michel nos últimos anos. Ouvindo sua voz musical quieta, com suas cadências levemente ascendentes e decrescentes, proferindo sentenças tão dignas e impressionantes quanto as falas de uma peça heróica, precisou de algum conhecimento pessoal para imaginá-la chamando nas ruas de Paris, 13, 30 anos atrás, camaradas para reunir-se, incentivando-os a defender e defender as barricadas das ruas em meio à chuva de conchas e fogo. Ainda mais inacreditável deve ter sido a cena tempestuosa de sua longa vida para aqueles que só a viram na pequena casa que ela apenas alguns anos atrás encontrou em um subúrbio de Londres, alimentando-o, acariciando os inúmeros amigos peludos e de penas alojados por sua caridade carinhosa. Muitos deles com as cicatrizes das crueldades das quais ela tentara salvá-los. Para si mesma, não pensava em privação e sofrimento, mas em toda a criação que geme e sofre, com a dor que sentia com todos os nervos e fibras de sua mente. Quando menina, enquanto vivia no antigo castelo perto de Troias, onde nasceu, ela notou e questionou os sofrimentos dos animais que o homem havia submetido. Um primeiro romance dela começa com a descrição gráfica dos sofrimentos de um cavalo desgastado que foi levado a um lago para alimentar as sanguessugas criadas pelos médicos de Paris. Assim que ela pôde raciocinar, Louise Michel concebeu a ideia de que o mundo só precisava ser ensinado melhor para fazer melhor. Sua ambição era ajudar no ensino e ela se tornou professora. Ela estava dando aula quando os problemas da guerra franco-prussiana começaram. Durante todos esses anos, ela usava sua caneta em questões políticas, modelando seu verso nos poemas de Victor Hugo, e já havia conquistado alguma reputação entre os partidos políticos avançados. Quando foi proposta a entrega de Paris sem um golpe, ela se apresentou para protestar contra tal desonra. Sua proposta de emancipar Paris de um governo infame e traiçoeiro atraiu a atenção dos líderes revolucionários durante todos os dias da Comuna. Louise Michel compartilhou seus conselhos e deliberações. O momento de maior orgulho de sua vida, sem dúvida, foi o dia em que ela vestiu o cap e a túnica da Guarda Nacional e, com uma espingarda no ombro, marchou contra as tropas de Versalhes.
absolutamente destemida, apenas sua presença seria suficiente para incentivar os adeptos da causa mais desesperada. O fato de ela ter escapado da morte nessa luta pela liberdade foi a mais maravilhosa, pois não fez nada para evitá-la. Ela organizou o Comitê Central de Mulheres e lutou nas fileiras com coragem ainda maior do que os homens, sendo gravemente ferida na defesa em Fort Say. Antes de sua ferida sarar, ela estava de volta ao seu posto novamente. Ela foi presa e processada perante o Conselho em Guerra. Ela não fez defesa e pediu pena de morte. Eu desejei, ela disse, opor uma barreira de chamas aos invasores de Versalhes, e se eu falhasse, não era culpa de minha vontade ou propósito. Se fosse possível, eu deveria ter matado o deles. Eu não tenho vontade de viver. Dediquei-me à França e, incapaz de salvá-la, a morte seria uma bênção. Se você não é covarde, ordenará minha execução. Mas, além de sua coragem, Luiz Michel tinha um grande presente, um senso de humor associado a uma perspicácia aguçada que serviu a ela e às suas amigas nas circunstâncias mais desesperadoras. Mesmo nas noites terríveis na prisão em Satori, quando ela ouviu e via pelas janelas as fuziladas lançando lotes de seus camaradas nas valas que eles foram forçados a cavar para si mesmos, mesmo isso não extinguiu seu espírito. Com um pouco de carvão, ela aplaudiu os espíritos caídos de seus companheiros de sofrimento, desenhando nas paredes caiadas de branco caricaturas absurdas dos funcionários da prisão, até que este implorou às autoridades que a removessem como incorrigível. Sua aceitação mais resoluta de todas as responsabilidades dos atos com os quais ela foi acusada em seu julgamento são bem conhecidos, mas o que seus companheiros exilados devem é a sua coragem e alegria na longa viagem à Nova Caledônia, não deve ser estimado. Ela própria voltou à França acreditando firmemente que toda a autoridade exercida pelo homem sobre o homem era desmoralizante, acreditando também nas possibilidades que estão diante da raça humana, através da organização voluntária e da partilha igual dos bens e males da vida. Esse é um trecho, né, em que Lucy Parsons faz a respeito de Louise Michel. Ela fala de outras mulheres, ela tem o texto Aos Vagabundos, que é imperdível, ela tem um texto também a respeito dos mártires, e quero recomendar os escritos de Lucy Parsons e trazer essa leitura e essa reflexão sobre a vida de figuras históricas que não pode ser ignorada e que não pode passar despercebido também na forma de entender e interpretar a realidade. Fica aqui a dica da leitura da semana para você olhar os dados e verificar onde você pode adquirir esse material. É só ler a descrição do vídeo. Sempre numa leitura eu coloco a descrição dos dados da leitura para que você coloque nas suas redes de busca e encontre aonde você pode adquirir. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima, pessoal.